Hoje nós estamos aqui no Centro de Especialidades Médicas, a MagMed. E essa MagMed veio suprir em Juara uma grande necessidade, que são as especialidades, profissionais de diversas áreas que aqui na cidade não tem. Apesar de nós termos um bom sistema de saúde, boas clínicas, bons hospitais, bons profissionais, mas faltam especialidades. E para isso surgiu então a MagMed, que está trazendo profissionais de outras cidades para atender aqui, evitando até o deslocamento daqui para Sinop, para Sorriso, enfim, para Juíno, para Cuiabá, à procura desses profissionais. Então, eu estou aqui ao lado do Dr. Mário Bernardes, que é um especialista em oncologia, tem doutorado, já estudou inclusive na França, e ele primeiro vai dar uma pincelada sobre exatamente o seu currículo, para nós conhecermos quem é Dr. Mário Bernardes. Meu nome é Mário Bernardes, eu sou médico, sou cirurgião oncológico, sou formado na Universidade Federal do Espírito Santo, fiz residência de cirurgia geral na USP, em São Paulo, fiz residência de cirurgia oncológica no Hospital Erasto Guerter, em Curitiba, fiz fellow no Hospital Santa Tuane, em Paris, na França, fiz doutorado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, onde eu concluí o doutorado na parte de oncologia coloretal. E para nós é um prazer muito grande estar aqui hoje para poder dialogar um pouco sobre o papel do oncologista, em que ele atua, quando ele atua, quem é esse médico, quando o paciente precisa procurar esse tipo de atendimento. O cirurgião oncológico ele é o médico especializado no tratamento, no diagnóstico, na prevenção e seguimento dos pacientes com câncer. Então são 4 áreas muito importantes que nós atendemos. A prevenção basicamente é orientar os pacientes que não querem ter câncer, como evitar, termos estratégias específicas para esses pacientes, que a gente abrange uma grande parcela da população. Em relação ao segmento, são aqueles pacientes que já trataram câncer em outras situações há algum tempo e que precisam fazer um segmento, precisam fazer consultas, exames com determinada periodicidade para a gente poder atestar que está tudo bem, ou se caso às vezes tiver alguma coisa evoluindo mal, que a gente consiga diagnosticar o mais rápido possível e tratar o mais rápido possível. Os 2 principais pontos que a gente trabalha, além do diagnóstico e além da prevenção, e além do segmento, a gente tem então um trabalho muito bacana em relação a como diagnosticar o paciente com câncer, quando diagnosticar esse paciente e como tratá-lo. Quando a gente fala em diagnóstico de câncer, a gente fala de todos aqueles pacientes que têm alguma lesão suspeita, não necessariamente que já seja câncer, mas que precisam passar por uma avaliação com um especialista. É quando o paciente já passou com o seu médico de rotina, esse médico viu alguma alteração e falou, opa, acho que você precisa investigar isso melhor, precisa passar com o seu cirurgião oncológico. E o tratamento é aquele paciente que a gente já diagnosticou câncer, já tem um diagnóstico estabelecido, que nós vamos dialogar com o paciente qual a melhor estratégia de tratamento, se é por cirurgia, se é por quimioterapia, se é por radioterapia, se é uma combinação desses tratamentos. Então, essas são as 4 áreas de abrangência do cirurgião oncológico. Doutor, quais são, digamos assim, os cânceres mais típicos, o que mais aparecem aqui na região, para as mulheres, e qual a melhor forma de prevenção, doutor Mário? Excelente pergunta. Falando a nível de Mato Grosso, nós estamos falando dos 3 principais tipos de câncer entre as mulheres. O câncer de mama, o câncer do colo do útero e o câncer de intestino grosso ou câncer coloretal. Todos esses 3 tipos de câncer são totalmente preveníveis, ou seja, a gente consegue evitar o surgimento. E mesmo quando a gente tem o surgimento, a gente também consegue diagnosticar precocemente. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Aquela paciente que eventualmente diagnosticou um nódulo de mama, seja a própria palpação ou seja no exame de rotina e viu um nódulo de mama, idealmente ela precisa passar com um cirurgião oncológico. Porque aí o cirurgião oncológico vai examinar essa paciente, vai conversar sobre a história familiar, sobre os hábitos que essa paciente tem, vai avaliar os fatores de risco, vai poder examinar essa paciente, checar os exames que ela tem e eventualmente, se preciso biópsia, ele também vai saber indicar, vai saber fazer essa biópsia. Com essa biópsia em mãos ele poder dizer, olha, isso aqui é um tumor benigno, o tratamento é muito mais tranquilo, ou olha, isso aqui é um tumor maligno, isso é um câncer e a gente precisa tratar dessa forma. Isso em relação ao câncer de mama. Em relação ao câncer do colo uterino, a gente tem 2 estratégias para 2 extremos da população.
Aquelas pacientes muito novas, ou seja, as nossas filhas, as nossas netas, as nossas sobrinhas, precisam ser vacinadas contra o HPV. A vacinação contra o HPV é muito eficaz e vai nos ajudar a diminuir muito o risco de câncer do colo do útero. Aquelas pacientes que já têm vida sexual ativa, elas precisam realizar preventivo ginecológico todos os anos, precisam consultar com seu médico de referência para poder realizar esse exame ginecológico, esse coleta desse preventivo, que é o Papa Nicolau, que a gente costuma chamar, para poder ser avaliado em relação a, se tiver alguma alteração, poder ser encaminhado para o cirurgião oncológico. E o câncer de intestino grosso, ou câncer coloretal, ele é muito prevenível também, como eu falei com vocês, desde o combate aos fatores de risco, então combate à obesidade, combate ao sedentarismo, combate a uma alimentação mal balanceada. Ter uma alimentação saudável é muito importante, controlar o peso, fazer atividades físicas regulares, e também é importante a gente realizar colonoscopia, que é aquele exame que vê o intestino por dentro. Geralmente a partir dos 40, 45 anos de idade é o momento ideal para quem ainda nunca fez esse exame poder fazê-lo, porque se diagnosticado precocemente, o tumor pode ser tratado por dentro do próprio intestino, com a retirada pelo próprio aparelho da colonoscopia. Enquanto que quando é diagnosticado mais avançado, aí a gente precisa de cirurgia, pode precisar até de quimioterapia. Então, acho que essa é a resposta para a pergunta que o senhor me fez, os 3 principais tipos de câncer. Se conhecer. Se conhecer, eu acho que isso é importante. A mulher ela tem que se conhecer, ela tem que ter o hábito de fazer o autoexame, ela tem que ter o hábito de procurar o seu médico especialista qual ela tem confiança, para poder dialogar algum surgimento de alguma alteração e, uma vez percebido alguma alteração, ser investigada e diagnosticada adequadamente. Para os homens, doutor, quais são as necessidades de prevenção? Então, pensando também no mesmo raciocínio, vamos falar dos 3 principais tipos de câncer entre os homens. Nós temos o câncer de próstata, nós temos o câncer de pulmão e nós temos o câncer de intestino grosso. O que é válido para as mulheres em relação ao câncer de intestino grosso também é válido para os homens. Em relação ao câncer de pulmão, principal forma de proteção, não fumar. O tabagismo deve ser abandonado, não existe quantidade segura de uso de cigarro. Qualquer quantidade é maléfica para o nosso organismo e nós devemos banir isso da nossa prática. E em relação ao câncer de próstata, sim, precisa estar atento que a partir dos 45, 50 anos para pacientes de cor clara, de pele clara, a partir dos 40 a 45 anos para os pacientes de pele negra. Isso por quê? Porque os pacientes de pele negra têm a tendência de fazer câncer de próstata mais precoce do que os pacientes que têm pele clara, então isso é importante a gente dialogar. E aqueles pacientes que também podem até ter pele clara, mas tem história familiar, tem algum irmão, teve um pai que teve câncer de próstata, eles também precisam iniciar atendimento precocemente, com consulta regular com um cirurgião oncológico, com exame de sangue, com o exame do toque, e poder, nesse contexto todo, diminuir ao máximo a chance de descobrir um câncer já muito avançado, ou seja, descobrir no início, poder oferecer um bom tratamento. Há um tabu com relação ao toque, né? Esse tabu tem sido quebrado. Se o senhor me permite, eu diria para vocês que a população... Ou havia um tabu. Havia, exato. A população ela tem amadurecido, tem entendido a importância da prevenção e cada vez mais tem sido maior o número de pacientes que chegam no nosso consultório, talvez muito receosos, porque a esposa marcou a consulta, porque a mãe marcou a consulta, porque a filha marcou a consulta, mas eles conseguem entender a importância de tudo isso e conseguem perceber que é um exame rápido de fazer, é um exame com pouco desconforto e que oferece muito benefício para o paciente. Agora, doutor, eu quero voltar aqui para o centro de especialidades, né? O senhor vem de Sorriso. O senhor vem aqui, o senhor detecta um câncer, lógico que o senhor tem um conhecimento vasto, porque o senhor já falou da sua biografia, rápida biografia, mas como que é a forma de tratamento? O senhor consegue atender um paciente aqui, fazer um tratamento aqui, ou ele tem que ir para a sua clínica, de repente, ou para outra cidade? Como é que é isso? Essa sua vinda aqui, porque esse é o interessante aqui, de encurtar essa distância com o paciente aqui, com o médico. Né? Exato. A gente costuma dizer assim, primeiro que a capacidade do paciente adequar ao tratamento, aceitar isso, aumenta muito quando ele está perto de casa, quando ele está perto da família, quando ele está perto dos amigos.
A gente consegue fazer uma boa parte dos tratamentos cirúrgicos aqui na própria cidade de Juara. A gente tem estrutura para isso. O senhor mesmo comentou no início que tem bons profissionais, tem bons hospitais. Então a gente consegue fazer sim a parte de tratamento cirúrgico da grande maioria dos casos. A gente consegue tratar por aqui. Aqueles casos que eventualmente precisam de quimioterapia, consegue fazer essa ponte para ele poder fazer esse tratamento em Sorriso. Uma situação específica ou outra, um paciente que precisa de UTI no pós-operatório, a gente consegue operar esse paciente, por exemplo, em Sorriso e depois fazer o segmento de pós-operatório dele aqui na casa dele, que também é muito mais fácil. Então, a gente tem muitas chances, muitas formas de poder ajudar esse paciente. Então, dá muito para o paciente daqui confiar que o médico que vem aqui para atender vai dar o mesmo tratamento que dá lá numa outra cidade ou lá na sua clínica, onde ele estiver, né? Sem dúvida. O profissional que se coloca a vir aqui, ele é o mesmo profissional aqui ou em outro local, e a estrutura que aqui é disponível, ela facilita, ela viabiliza o tratamento cirúrgico da maior parte das situações. Bom, doutor, é uma curiosidade que as pessoas têm, eu tenho, claro, muita gente tem. Há uma impressão de que houve um aumento na incidência de casos de câncer, né? Quer dizer, antigamente não tinha tanto, ou talvez as pessoas nem tinham médicos especialistas para detectar isso, né? Mas parece que morria menos gente de câncer. Hoje o câncer parece que ele é mais letal e aumentou o número, também sei lá, o tipo, né? O senhor falou de 3 para homem e mulher, mas tem outros casos aí também. O que acontece, doutor? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa. Tentando explicar um pouco melhor, a gente diria assim, o primeiro ponto de partida, nós estamos descobrindo melhor. Muitos pacientes anteriormente morriam e não sabiam-se o motivo, e às vezes era um câncer e a gente não tinha diagnosticado. Segundo ponto de partida, nós estamos vivendo muito mais anos. Quanto tempo de vida talvez os nossos antepassados tiveram, quanto tempo de vida nós estamos vendo hoje, e quanto mais tempo a gente tem de vida, maior o risco, maior a chance de surgimento de um câncer, sem dúvida alguma. Então, falamos da melhoria no diagnóstico, falamos da longevidade, ou seja, quantos anos estamos vivendo a mais, isso aumentando o risco de câncer. E eu diria um terceiro fator, eu diria que nós estamos expostos a mais fatores de risco. Nós estamos, infelizmente, mais obesos, sedentários e com alimentação que não é saudável. Só para a gente ter uma noção, se a gente tirasse só o cigarro, só tirar o cigarro, 40% dos casos de câncer do mundo teriam diminuído. Se a gente parar para ver a alimentação, até 30, 35, alguns trabalhos falam em 40% dos casos de câncer relacionados com uma alimentação que não seja saudável. Então veja, muitas coisas que a gente consegue melhorar no nosso dia a dia para diminuir a chance de a gente ter câncer lá na frente. O senhor matou a minha pergunta, que eu ia perguntar justamente isso, porque o senhor tinha falado do cigarro e eu ia perguntar com relação à alimentação, com essas questões aí. Acho que foi, o senhor já adiantou, inclusive, essa pergunta que eu faria aí. Obrigado, doutor. Se tiver mais alguma coisa que o senhor acha importante falar aqui que eu não lhe perguntei, o senhor fique à vontade. Bacana, bacana. Na verdade, primeiro, parabenizar vocês pela atitude de trazer informação de qualidade. Isso é preponderante, isso é fundamental. É só assim que a gente vai conseguir mudar a realidade que a gente está vivendo hoje. Não dá pra gente querer ter resultado diferente fazendo a coisa do mesmo jeito, já dizia Einstein. Então, assim, primeiro ponto de partida, parabéns por vocês estarem levando informação de qualidade para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. Segundo ponto de partida, convidar que literalmente os pacientes, a população que nos assiste, coloque isso em prática, procure o atendimento médico. A gente sabe que a gente está vivendo uma época de pandemia, sem dúvida alguma é muito perigoso o Covid, mas precisamos estar atentos que os casos de câncer não deixam de existir nessa época de Covid. E nós ficarmos relegando os sintomas, esquecendo, deixando para lá, esperando a pandemia passar, isso não é bom, isso não é o ideal. Se o paciente tem sintoma, ele precisa procurar o seu médico do posto de saúde, o seu médico especialista de consultório, de referência, ele precisa vir no cirurgião oncológico, ele precisa ter alguma estratégia para ele poder consultar, ter um atendimento de qualidade e uma vez sendo atendido, poder ser diagnosticado. Porque quanto mais rápido diagnosticado o câncer, maiores as chances de cura, menos agressivos os tratamentos e menores as sequelas que ficam para esse paciente. Então, o que eu convidaria vocês é pensarem que mesmo nessa época de pandemia a gente precisa cuidar da nossa saúde. E se ainda tiver alguma dúvida, quiser compartilhar com a gente, quiser dialogar com a gente, é só nos procurar nas redes sociais, no @dr_Mário Bernardes, pode mandar um direct pra gente lá no Instagram, fazer questão de responder e poder continuar essa conversa lá. Bom, quero aqui agradecer ao Dr. Mário pela atenção e dizer que
Ele falou da pandemia, até ia perguntar com relação a essa questão câncer, pandemia, mas ele também já se adiantou. Ele sabe bem mais que eu de câncer, na verdade. E explicar para vocês aí, em nenhum momento nós tiramos a máscara, né? Usamos álcool gel ali justamente para prevenir sobre essa questão aí da pandemia, que eu acho que todos têm que ter essa preocupação, né? A imprensa, o trabalhador, o gari, todos devem ter essa preocupação com essa pandemia, que realmente ela está matando muito mais do que o câncer hoje, né? Felizmente o câncer a gente já tem uma medicina mais adiantada, já tem profissionais capacitados, como o Dr. Mário Bernardes. Obrigado, Dr. Mário. Muito obrigado. O toque é assim agora. Né? Obrigado. Obrigado.